Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Olha, está sendo assim uma maratona. Vocês estão me vendo assim com a voz bem cansada. Tem sido uma maratona a gente estar aqui juntinhos, né? É muito prazeroso ter todos vocês aqui nessa oficina, nesse evento. Eu só tenho a agradecer. Ainda não consegui disponibilizar o nosso encontro da semana passada, mas provavelmente essa semana já estará disponível, tá? Para os que não puderam assistir, já vai estar disponível para todos, tá bom? Foi uma semana de bastante agitação, né? Nós agora somos membros do Fórum Lacaniano daqui do município de Nova Iguaçu, né? Fui aceito, passei por todas as etapas que precisa passar, né? Agora faço parte aí do corpo lacaniano, né? Do Fórum do Campo Lacaniano. E é um privilégio poder estar falando desse lugar. Hoje também começa o segundo Congresso Internacional de Saúde Mental, da qual também estou fazendo parte, né? Hoje, inclusive, daqui a pouco, acho que agora às 8 horas, né? Hoje quem vai estar falando vai ser minha amiga neuropsicóloga, que é a Leninha Wagner, super especialista na temática dela, bastante atualíssima, né? Eu vou estar falando na sexta-feira. Então, quem não fez a inscrição pode fazer. Se eu não me engano, acho que eu até botei no grupo o link, né? Quem não fez a inscrição, vai ser um encontro gratuito, né? Especialistas de diversos lugares do Brasil e do mundo. Tem gente de outros países também que vão estar falando. Eu vou estar encerrando, então, o encontro na sexta-feira, falando sobre luto, né, e morte na Covid-19. Falando aí sobre terminalidade, luto e morte na Covid-19, né, a partir do conceito, do olhar da psicanálise. Então vai ser um privilégio muito grande poder contar com a presença de vocês. E já fui convidado também agora para o próximo Congresso Internacional de Psicanálise. Nós também estaremos aí falando nesse congresso. Então acaba que a gente fica um pouco cansado, mas extremamente satisfeito, feliz, prazeroso, né? Espero que vocês se cuidem, meninos e meninas, porque não está brincadeira a questão da Covid. Nós iremos iniciar um programa essa semana também, nós vamos iniciar uma programação na rádio. Eu fui convidado para estar levando a psicanálise, debate psicanalítico para a Rádio Boas Novas, né, que pertence ao grupo da TV Boas Novas. Nós vamos estar iniciando, então, um programa de debate na rádio, e que a gente teve que dar uma parada, porque de 5 pessoas da equipe, 4 pegaram Covid. Então, a gente tem que estar atento aí, tá se cuidando, tá bom? Cuidem-se. Cuidem-se. Então, atividade, né? O ano já começou e a gente vem aí com bastante novidades. Bastante novidades. Logo, logo vou estar abrindo um grupo de estudo. Já estou fechando aí com algumas pessoas. Joana está junto comigo. Valéria, Mônica. Daqui a pouco nós vamos fechar um grupo de estudo sobre transferência, a possibilidade de transferência na psicose, a estrutura da psicose. Então, quem gosta de psicanálise, quem gosta de lidar com esse tema, vai ser um prazer estar podendo dialogar a partir desse livro e com uma novidade, né? Vai ser um grupo de estudo gratuito e com a presença da própria autora do livro. Então, a gente está já fechando isso. A querida Soneide, que é do Fórum Lacaniano do Rio de Janeiro, é a presidente do Campo Fórum Lacaniano, inclusive na área de cartéis, né? Foi presidente também no campo de cartéis, nível de Rio de Janeiro. Hoje ela é de Nova Iguaçu. E aí a gente está trazendo a Soneide para estar junto com a gente nesse grupo de estudo, dialogando sobre a possibilidade de transferência na estrutura das psicoses. Então, olha, transferência é um tema fantástico. Inclusive, eu tenho uma aula sobre isso no meu canal do YouTube. 5 horas de aula sobre transferência. Aula gratuita. Gente, a gente não cobra para vocês assistirem essas aulas, não. Está lá no YouTube, de graça. Com o maior prazer que eu disponibilizo isso, né? E é só vocês participarem, assistirem, indicar para os amigos, tá bom? E outros encontros também. Então, assim, tem bastante novidade. Vocês que nos sigam, esse é o terceiro encontro nosso. Semana que vem é o último, mas espero continuar vendo
vocês aqui juntinhos conosco, nesse diálogo gostoso, né? Nesse grupo gostoso que é a poesia e erotismo, psicanálise e literatura e outros temas que a gente vai trazendo e a gente vai dialogando, tá bom? Isso aqui não aconteceria sem vocês. Eu jamais conheceria uma menina simpática, bonita, inteligente, igual a Amanda, lá do Amazonas, Amanda Xavier Vasconcelos, se não fosse um espaço como esse. E tanta gente Obrigada boa. pelos elogios. E tanta gente boa, né? O Sérgio Luiz que vem, mas vem com tudo, que acompanha a gente. Eu gosto de gente assim, gente da gente que dialoga, gente que interage, e é isso, tá bom? De vez em quando tem uns estranhamentos lá no grupo, mas vocês não ligam para isso, não, né? Ninguém é perfeito. Então isso acontece, tá bom? Hoje nós vamos falar no terceiro tema nosso, que é poesia psicanalítica. E aí a gente vai falar sobre as linhas que bordejam as fronteiras, né? Esse bordejar de fronteiras entre psicanálise, poesia e ciência, né? Esse bordejar de fronteiras, um tema assim bastante bonito, bastante instigante, porque a gente vai dialogar bastante hoje com Lacan, né? Embora Freud é o cara que utiliza a sua poesis, né? Dentro da psicanálise, quem melhor vai articular todas essas questões aí é o poeta Lacan. E então a gente vai trabalhar com esses dois para falar desse bordejamento entre psicanálise, poesia e conhecimento, né? A gente pode também traduzir a palavra ciência a partir desse olhar. Psicanálise, poesia, né? E a questão daquilo que é científico, daquilo que é do campo da ciência, daquilo que é do campo do conhecimento. Então a gente vai falar desse lugar. Quando quiserem falar comigo, não precisa levantar a mãozinha, só abrir o áudio. Todos vocês têm o direito de abrir o áudio e perguntar. Vocês não vão atrapalhar, ao contrário, eu gosto de dialogar. Escrever no chat, nem sempre eu consigo ler, tá? Por conta das letrinhas pequenininhas, acaba passando despercebido. Então pode abrir mesmo o áudio e falar sem problema nenhum. Tá bom? Tá combinado assim? Estão combinados assim? Estamos. Combinado. Pensei que eu estava Certo. sozinho, poxa. Boa noite a todos. Boa noite. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender quando se vai estudar psicanálise é aquilo que o Freud fez questão de enfatizar o tempo todo, né? Que a psicanálise, acima de tudo, ela não tem a intenção de ser é uma palavrinha que você tem que rolar a língua como quem vai comer uma salsicha alemã. A psicanálise não tem a pretensão de ser uma Weltanschauung. Weltanschauung. Olha que eu passei a tarde toda treinando isso, hein? Weltanschauung. O que seria isso? Aquilo que na teologia é muito comum, muito conhecido como cosmovisão, ou uma visão de mundo, né? Então a palavra alemã Weltanschauung é aquilo que em latim a gente vai aprender como cosmovisão, né? O olhar de... Boa noite, Vanessa. A psicanálise não tem essa ideia de ser o que é a teologia, ou a filosofia, ou outra qualquer ciência, que de uma certa forma traz um olhar sobre o mundo, traz uma visão sobre o mundo, né? Que é o que a gente vai chamar de cosmovisão. Então, o que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão é um certo olhar sobre o mundo, né? Um certo enquadramento, uma forma de você interpretar o mundo a partir desse lugar. Então, por exemplo, a teologia ela faz a leitura do mundo a partir do divino, né? Então ela centra todas as ações como se elas estivessem interligadas a partir de uma vontade superior. Então a teologia vai trabalhar com esse conceito de vontade superior, né? E aí, de uma certa forma, todos os discursos espiritualistas partem do princípio que existe uma vontade superior que controlam as outras vontades, né? Como se nada lhe escapasse. Então a teologia vai construir uma visão de mundo a partir desse lugar, né?
Por outro lado, você também tem a ciência como uma visão de mundo, né? Não é só a teologia que tem a visão de mundo, a ciência também tem uma visão de mundo. A ciência vai ter uma visão, né? Um olhar sobre o mundo a partir do olhar científico, a partir daquilo que a ciência se propõe como trazer a resposta. Então, se lá no passado, Freud vai dizer lá em Totem e Tabu, né? Se lá no passado a forma de se explicar o mundo era a partir do anímico, era a partir daquilo que era a magia, a partir dos xamãs, né? Na modernidade, se explica o mundo a partir da ciência. Né? E a poesia diz assim, né? E entra a poesia e diz assim: olha, o mundo sem mistério é tão triste. Essa semana eu escrevi um poema que eu dizia exatamente assim: cada vez que o mistério é resolvido nesse mundo, é triste. E é isso, a ciência veio para se desdobrar em cima dos mistérios, para explicar aquilo que no passado é inexplicável, aquilo que pertencia ao campo dos mitos, e aí a magia vai se perdendo, né? A ciência vai se debruçando sobre esse lugar, né? Numa espécie de uma cosmovisão científica, onde tudo que não é explicado pela ciência passa a não fazer sentido algum. Então, uma cosmovisão centrada no olhar científico, ela diz que se a coisa não é científica, então a coisa não existe. Se não tem uma explicação racional, se não tem uma explicação lógico, né? Isso me lembra muito, por exemplo, quem é mais velho do que eu, né? Eu estou com 44 anos, isso lembra muito Jornada nas Estrelas, onde você tinha ali um personagem que saudava assim. Quem se lembra dessa saudação, né? Vida próspera e longa. Um personagem que saudava assim, que para ele tudo era passado pelo campo da razão, pelo campo da lógica. Se não houvesse lógica, então a coisa não existia, a coisa não tinha sentido. Tudo passava pelo campo da lógica, pelo campo da razão. Talvez até o personagem que eu estou falando, que é o Dr. Spock, talvez até o Spock tenha sido aquele personagem que melhor trazia esse contexto do olhar científico, né? Um olhar que fica centrado por uma explicação da ciência. Então, se a ciência não explica, é porque aquilo não existe, é porque aquilo não é real. Então você vê que acaba sendo um olhar triste, né? Por isso a poesia diz, né? Olha, cada mistério que nesse mundo é explicado, meu coração fica mais triste. Tira a beleza, tira a magia, né? As narrações mitêmicas, toda aquela beleza que você tem a construção dos mitos a partir de um olhar de uma construção a partir de um olhar espiritualista, né? De um olhar diferenciado. Mas, Jara, a ciência não tem que caminhar assim com a ciência e tal, e a gente saiu então da era das trevas para ir da era da razão, e a ciência está explicando coisas interessantes, né? Antigamente se achava que os astros, as estrelas fossem deuses, hoje a gente sabe que não passam de bolas incandescentes, né? É o gás queimando, é o hélio, por isso que é o sol e tal, tal. Então tem todas essas falas, né? Então a ciência não seria uma coisa boa? Sim. Aqui ninguém está dizendo que a gente tem que viver lá no tempo da Era das Trevas, como vai dizer o Carl Sagan, no mundo dominado pelos demônios. Aliás, é um clássico do Carl Sagan, né? Ninguém está dizendo aqui que a gente deve viver no mundo dominado pelos demônios. Freud, por exemplo, tem um texto muito interessante quando ele fala sobre um caso de possessão demoníaca no século XVII. E que provavelmente ali era um caso de esquizofrenia, mas tratado lá no século XVII com possessão demoníaca. E Freud vai explicar todo esse contexto. Então, assim, é claro que a ciência trouxe um viver melhor, claro que a ciência ampliou mais o olhar, é claro, mas aí a gente vai falar do lugar da ciência não como essa prática, mas do lugar da ciência como aquela que molda o mundo. Aí a gente vai falar de uma cosmovisão, uma visão do mundo. E aí a gente parte para uma visão de mundo, quem trabalha melhor com a filosofia vai entender uma parte da filosofia, por exemplo, que se torna a filosofia utilitarista, né? Ou seja, a ciência vai moldar o mundo a partir de um lugar. Qual lugar? O lugar em que as coisas precisam ter utilidade. E aí é que entra a poesia, porque a poesia é o lugar das coisas inúteis. Se você olhar bem o que o poeta trabalha, o poeta é o sujeito que dá nome a coisas inúteis. É aquele que está valorizando coisas que não têm valor. Né? Eu tenho um livro, inclusive, que eu vou lançar agora de poesia, provavelmente em fevereiro e março. Eu estou lançando um livro de poesia
pela editora Amazon, que é dos poemas, que diz assim, o título diz assim, olha, vocês escrevem no chat, aí eu me perco, abre o áudiozinho e fala. Aí eu vou ler os chats e me perco. Que diz assim, sobre os poemas poemas inúteis das coisas que serão esquecidas. Poemas que serão esquecidos porque os dias são comuns, né? A gente tem o atravessamento na nossa memória a partir de datas. Se eu perguntar para vocês o que é que vocês estavam fazendo exatamente nesse dia, 24 de janeiro de 2020, a maioria não sabe o que estava fazendo. A não ser que nessa data alguma coisa muito significativa tenha acontecido. Se eu perguntar de 2021, um ano atrás, a maioria não vai saber o que estava fazendo. Por quê? Porque você vai se lembrar do nascimento do seu filho, você vai se lembrar do dia que casou, do dia que perdeu a virgindade, do dia que aconteceu, que ganhou na Mega Sena, no dia que comprou o primeiro carro. Ou seja, a partir de elementos muito fortes. Mas naqueles dias que não aconteceram nada, dias extremamente comuns, você não se lembra. Você não se lembra o que você estava fazendo num dia comum, num dia banal. E a vida é feita também desses dias. A vida não é feita só de Natal e Ano Novo, e feriado, e data de casamento, data de divórcio. Não, a vida também é feita daqueles dias que não serão lembrados. E não serão lembrados exatamente porque eram dias o quê? Inúteis, esquecíveis, não atravessados por alguma memória, por alguma lembrança. Mas a vida também é feita desses dias. E para dar sentido a esses dias, não é a ciência que dá. Quem dá sentido a esses dias é a poesia. É a poesia que vai falar desses lugares comuns. O que eu estou falando para você é isso, gente, lugar comum. A poesia vai dar valor a esses lugares comuns. Então a ciência, ela não tem tempo para perder com as coisas comuns. A ciência, ela vai se debruçar sobre desafios, sobre mistérios, né? E aí ela se une depois ao capitalismo para trabalhar a questão utilitarista. Então, cada vez mais que a ciência... Vocês observem que cada vez mais que a ciência evolui, mais as coisas se tornam obsoletas. A gente vai falar, quem trabalha com capitalismo, a gente sabe sobre, faz parte da tecnologia, a obsolescência das coisas. A obsolescência, ela nasce a partir da construção do primeiro carro. Quando o Henry Ford, ele constrói o carro e as pessoas passam a comprar o carro, quem tem carro não compra outro carro. Então o Henry Ford percebeu que para continuar motivando as pessoas a comprarem carro, ele precisava lançar o quê? Atualizações. Ali nasce o empreendedorismo moderno. Ali nasce, né, uma ciência voltada para um consumo, e um consumo que precisa sempre ser validado. Então, a partir de Henry Ford, que a gente vai falar de utilitarismo na ciência, você tem o quê? Aquela geladeira Brastemp que foi a tua avó, pertenceu à tua mãe e você herdeu, essa geladeira não existe mais. Essa geladeira não existe mais. Aquela rádio vitrola que tocava discos, que pertenceram aos teus avós e que ainda funciona até hoje, com aquela agulhinha que você vai lá, essa daí não é fabricada mais. Entendeu? O que é fabricado agora, o que é? Hoje ninguém nem tem mais. Meu filho fala que eu sou das antigas porque eu ainda compro CD. Eu ainda tenho disco na minha casa, eu ainda tenho Discman na minha casa. Eu tenho Discman na época que lançou da Aiva, em 1995. Tenho guardado até hoje. E uso, e gosto. Por causa da qualidade de som, essas coisas todas. Mas hoje você nem tem mais a coisa física. Quem é que compra CD? Quem é que compra disco? Não tem. Hoje você usa o que? O streaming. Né? A maior empresa de carros da atualidade chama-se Uber. E não é dona de um carro. Essa é a modernidade. A maior empresa de carro da atualidade chama-se Uber e não é dona sequer de um veículo, entendeu? Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar, inclusive, que na atualidade você já não fala nem do utilitarismo. Hoje você já fala da uberização. Então, o que é a uberização? A maior empresa de comida no mundo é a iFood e não é dona de nenhum restaurante. Não é dona de nenhum restaurante. Entendeu? Sim. Já, Mariane está falando aqui. Mari Flor. Cerveja. Eu sou professora primária, né? De ensino fundamental, educação infantil. E chegou lá na escola esse livro, Como Monstros. Ai, depois legal. Eu vou botar no nosso grupo um link de um...
de um YouTube, em que a autora é uma argentina, Florence Breton. Ela mostra o quanto que desde a infância, atualmente, você vê, eu tenho um filho de 9 anos, né? Nossa, acabei de achar um brinco lindo meu que eu pensei que tinha perdido. Estava dentro do livro. Que desde os... Eu tenho um filho de 9 anos, então ele vê Discovery Kids, Boomerang, todos esses canais da TV já que é paga, né? E é um bombardeio de anúncios de brinquedos e que é aquela coisa hipnótica da propaganda e do marketing. Sim, E claro. essa autora desse livro diz que nós moramos em retângulos magníficos construídos por arquitetos, e esses retângulos, uns em cima dos outros, vão ficando abarrotados porque nós somos ótimos em inventar coisas, e depois essas coisas que vão sendo inventadas, elas são supérfluas, e essas casas vão ficando lotadas, saindo. Atualmente, eu outro dia ouvi uma história de uma pessoa que tem um box num lugar para botar as coisas que ela de excesso. Eu falei, por que você não doa assim para o Exército da Salvação? Faz um desapego, né? Enfim, mas aí essa sociedade capitalista que você está falando, né, que a gente está imerso, né, se a gente não prestar atenção, e esse livro é bem didático porque é para crianças, é todo desenhadinho. O vídeo dele, que eu vou botar o link no YouTube, não tem mais do que, eu acho que 6 ou 8 minutos, porque é uma história curta, mas porque é para já ir trabalhando com as crianças desde cedo, né, essa coisa de não ser necessário consumir tanto. Ainda que, quando eu vou no Mercadão de Madureira e queira comprar um saquinho de carrinhos para o meu filho, eu saiba que aqueles saquinhos de carrinhos são feitos na China, com trabalho escravo, né? Hoje eu estava lendo uma matéria falando sobre a Shein, que é o site da moda para mulheres que querem comprar roupa barata, mas que ninguém parou para pensar que essas roupas são produzidas com mulheres que trabalham de 16 a 18 horas por dia nas províncias da China, né? E eles chegam para nós super baratos. E aí é isso, né? Eu acho interessante você já ir trabalhando desde a infância esse conceito de não haver necessidade de você ter para ser, né? Que o Erich Fromm fala muito também nisso, porque você pode construir o seu self independente daquilo que você ostenta, independente da marca da roupa que você usa, da etiqueta. E eu gosto muito de trabalhar nesse até porque eu trabalho com classes populares. Então, como a gente falou no primeiro encontro, da frase do Lacan, que somos seres desejantes fadados à incompletude, se eu trabalho com classes populares, muitas das vezes a gente vê que é um ser desejante, tem aquela foto daquela criança assim com um chinelo, fingindo que é uma máquina de retrato para tirar uma selfie. Então, a gente ainda vive o dilema dele querer ser um consumidor desejante e não ter condição financeira para tal, né? Para ter um iPhone, por exemplo, um iPad ou até mesmo um celular. A gente viu isso mesmo quando ele conseguir, já está desatualizado. Defasado, com certeza. A gente viu isso nitidamente nessa pandemia, que o ensino digital, que o ensino à distância foi uma falácia nas 2 prefeituras que eu leciono, de Rio Caxias. Tem inclusive um vídeo do YouTube que fala sobre a questão da internet. Depois me cobra que eu coloco o link lá também no grupo, que fala exatamente sobre Paraisópolis. E aí a personagem dizendo, é um documentário, né, na verdade, e é um documentário feito a partir de algumas mulheres, também eu acho muito interessante por conta disso. E a mulher falando, olha, o CEP é o mesmo, ali tem internet 5G, aqui nós não temos internet, e o CEP é o mesmo. Olha, né? Entendeu? Então tem essa questão, sim. Depois eu coloco lá no grupo. Coloca sim, eu vou ficar muito feliz e acredito que as pessoas também. Então você vê como é que é a questão da obsolescência, que não é só mais você ter um produto, é ter um produto agora que se desatualiza, é ter um produto agora que tem uma data de validade. Vocês já observaram que tem data de validade dos produtos? Que quando acaba a data de validade, o produto entra em pane? Porque ele não é mais feito para durar. As coisas não são mais feitas para durarem. As coisas agora são atravessadas pela obsolescência. Essa coisa é importante a gente falar, porque a obsolescência, ela atravessa tudo, inclusive as relações humanas. A obsolescência também, porque aí é tudo marcado, tudo atravessado
pelo capitalismo. Então, quando o capitalismo atravessa essas questões, elas também influenciam as nossas subjetivações, também influenciam o nosso modo de existir. Como disse a Mari, né? O sujeito também é um sujeito vir a ser. Então, isso também modifica, né? A ciência tem uma cosmovisão. Então, cosmovisão é isso, visão de mundo. Modifica a nossa forma de existir. E aí até as nossas relações são atravessadas também por obsolescência, né? Quando você encontra alguém que pergunta assim, você tá. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem e tal? E aí, ainda tá junto com aquela pessoa? Aí você fala, tô assim, nossa, mas tá durando. Como se o outro tivesse torcendo para que aquilo dali acabasse. Mas não é, não. É porque qualquer relação hoje que ultrapassa 2, 3 anos já é longa demais. Porque as relações são E a atravessadas. que ponto chegamos, não é? Até as Não é. relações humanas hoje em dia têm prazo de validade. Já nasce com prazo de validade. As pessoas, Amanda, já disse assim: eu vou me casar, mas se não der certo, eu separo. Nem se casou, já nasce, né? Já nascem com prazo de validação. E essa questão, por exemplo, na pandemia foi muito interessante a gente observar que o número de casamento na pandemia reduziu-se pela metade. Até porque as pessoas querem ter festas, querem tudo isso, não podia fazer aglomeração. Mas o número de divórcios triplicou. Ou seja, o amor pode esperar, o desamor não. Desamor é para ontem. E aí triplicou-se os divórcios, né? Os cartórios estavam abarrotados, não conseguiu dar conta de toda essa leitura que a gente está fazendo, da obsolescência, daquilo que já nasce atravessado por uma data de validade, daquilo que vai acabar. Junto com isso, também tem o próprio narcisismo do ser humano. Né? Tem um escritor muito interessante, que é o Ayrton Krenak, eu gosto muito dele, né? Ele é um líder indígena, né? E que escreve a partir desse lugar, e inclusive na ONU, foi um dos caras que falou na ONU, né? Em nome dos indígenas aqui do Brasil, fala muito importante até por conta de toda essa perseguição do governo federal em relação aos indígenas, né? E aí é representado aí na pessoa do presidente. Então na questão das demarcações de terra, enfim, uma série de coisas aí. E o Ayrton Krenak ele diz o seguinte, que o humano, o homem, né, ele é um sujeito tão narcisista que ele acredita que ele é o único ser vivo sobre a Terra. E aí todas as coisas são feitas pensando pela perspectiva humana. Aí ele fala assim, mas árvore também não é vida? Pedra, né, rios também não é vida? O mar também não é vivo? Os animais também não são seres vivos? E por que na Constituição eles não existem? E por que nos planos governamentais esses seres não existem? Né? Nós estamos agora, por exemplo, com um problema sério, que é a barreira ali na cidade de Minas Gerais, uma barreira de minérios, né? Na cidade de Paracatu, que se aquilo romper, aquilo vai acabar, inclusive tem potencial para destruir com o próprio Rio São Francisco. Você vê aqui em Paracatu, pela quantidade de selênio, pela quantidade de metais pesados, selênio, para quem não sabe, a natureza não consegue absorver, é uma coisa, né, vamos dizer assim, uma coisa de eterno, não consegue absorver e que vai exterminar todas as vidas, por onde passar. Mas aí tem aquela coisa da perspectiva do humano. Vai matar algum humano? Não, os humanos vão ser retirados. Então não tem problema não. E aí o Krenak fala isso, desse narcisismo do humano, de acreditar que o único ser vivo sobre a Terra é o ser humano. E não é, nós não somos os únicos seres vivos. Né? Então toda essa fala é importante para vocês entenderem o discurso da ciência, o discurso de utilitarismo, o discurso narcisista, o discurso egóico da ciência, né? A ciência, por exemplo, evolui para caramba, está preocupado se o Obi e na Equibook vai comer os melhores tomates, e aí a ciência evolui na produção de quê? Na produção de exterminadores de vidas insignificantes, que são os insetos, para que ele possa comer os melhores tomates. E aí, o que se faz? Se faz um inseticida, um pesticida que acaba com tudo. Acaba com as abelhas, que acaba com as joaninhas, que acaba com as borboletas, que acaba com tudo, para que o Obi possa comer os melhores tomates. Então ele fala, a gente precisa entender que a vida no planeta não é só de humanos.
há outras vidas tão importantes quanto. Então, para um índio, uma árvore importa. E aí ele fala isso. Para o índio, uma árvore é uma vida. Uma árvore importa. Um rio, uma nascente, importa. Um animal importa. Não é só o ser humano que importa. Entendeu? Então tem isso. E esse resgate é feito através do quê? Esse resgate dessa vida insignificante, sem valor que importa, ela é feita pela poesia. A poesia vai fazer esse resgate. Ela não é feita pela ciência, pela ideia de utilitarismo da ciência. Ela é feita exatamente pela ideia da inutilidade. Porque, afinal de contas, gente, a vida de fato é um grande absurdo. Né? A vida de fato é um grande absurdo. A vidas, né? As vidas inteiras, de fato, somos inúteis. O Fernando Pessoa tem uma fala que ele diz assim: é, é, eu morri e, para minha infelicidade, descobri que no outro dia o sol nasceu e os pássaros cantaram e as borboletas saíram em voos, em bandos, e eu não fiz a menor diferença. A vida continua. Entendeu? Então, essa ideia que a gente se coloca nesse lugar de sermos, sabe, os filhos do Redentor, do Criador e sei lá mais de quê, e aí a gente se coloca num lugar de importância tão grande que dá a impressão que se a gente deixar de existir, amanhã o sol não vai nascer. A lua também não vai surgir, as estrelas vão cair do céu só porque eu deixei de existir. E o Fernando Pessoa diz: olha, fique tranquilo, todas as coisas vão continuar existindo depois de você. Vão continuar existindo depois de você. Então você vê, quem traz essa importância disso não é a ciência, é um poeta. É o Fernando Pessoa. É ele que fala desse lugar para, olha, sai desse lugar de egóico, de narcisista, porque as coisas vão continuar acontecendo depois de você. Então só viva, só sinta, só absorva, só exista. É isso, sem se colocar como aquele que tem a solução, né, para o mundo. O mundo não precisa de você nesse aspecto. E ele vai trabalhando todas essas ideias, né? Que eu acho fantástico. Então, Freud vai dizer que a psicanálise não é uma Weltanschauung, não é uma cosmovisão, não é uma visão de mundo. E olha que Freud está falando isso, né? O próprio Lacan vai implicar que toda fala tem endereçamento. Freud está endereçando essa fala para a ciência do seu tempo. Freud está endereçando isso, né? De uma forma que a ciência possa entender. Não obstante, não é ao menos a literatura, ou ainda o escritor, né? O Freud vai chamar de o escritor-poeta. Então, esse escritor-poeta, da qual o campo a qual o fundador da psicanálise tantas vezes se remete ao fundamentar os seus conceitos, né? Ao fundamentar os seus conceitos dentro das noções constitutivas da poesia, né? Como eu falei da outra vez, a biblioteca freudiana era uma biblioteca imensa, e Freud vai usar a ciência da natureza e as do espírito do seu tempo com a mesma proporção. Então ele cita cientistas e filósofos, e etnólogos, e antropólogos e poetas, né? Os clássicos gregos, o Shakespeare, o Goethe, ele coloca isso todo dentro do seu trabalho. E principalmente dentro daquele que é considerado, né, a sua obra-prima, que é o Livro dos Sonhos. Freud usa todos esses autores dentro desse lugar. E a rigor, a perspectiva científica a qual a psicanálise se subordina não é para Freud incompatível com a esfera mais ampla da cultura, né? O interlocutor a qual Freud se dirige é o cidadão europeu ilustrado do seu tempo, homem de cultura, familiarizado, por exemplo, com as noções de ciências do espírito, da alma, o seu contraponto complementar, a filosofia grega, a história das religiões. É para essa galera que o Freud está escrevendo. Né? E é interessante que as pessoas até, a maioria que pega o Livro dos Sonhos, quer entender o Livro dos Sonhos assim de uma leitura só, e não é desse lugar. Você precisa ler uma vez, 2 vezes. O cara falou assim para mim uma vez, uma pessoa: Diário, eu li o Livro dos Sonhos 3 vezes, não entendi. O que é que eu faço? Eu falei: lê a 4ª vez. Uma hora vai fazer sentido. Lê a 5ª vez. Ah, eu li a coleção do Lacan todinho, não entendi nada. O que é que eu faço? Eu falei: começa de novo.
É na medida que você vai lendo, vai se familiarizando com as palavras, vai lendo os autores que eles leram, a partir daí é que você vai, de fato, ter uma compreensão um pouquinho maior do que eles estão falando. Então, Freud, ele pega todo um arcabouço, né, daquele tempo, toda a cultura daquele tempo, e a partir dessa cultura ele vai criar a sua psicanálise. Né? E aí, quando ele cria a psicanálise, ele não faz isso sem, de uma certa forma, ceder à vocação científica da psicanálise na época, que era a questão da metapsicologia. Por isso, Freud vai ter a sua própria metapsicologia. Ou seja, de uma certa forma, Freud vai construir uma ciência da psicanálise, né? A bruxa da metapsicologia. Criar uma certa coisa. E é a parte assim, mais da psicanálise mais difícil que às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender. Porque é exatamente a coisa da metodologia, né? Mas para ele, ciência não se confundia com metodologia científica. E é por isso que ele vai usar a palavra metapsicologia. Porque ele também vai estar utilizando a literatura. Tanto é que Freud vai construir o seu conceito de complexo psíquico a partir de quê? A partir do mito do Édipo, a partir da literatura. Então você vê a importância que o Freud está dando ali para a questão da literatura, muito mais até para a questão da ciência, né, de seu tempo. Então ele recusando a promessa contida do ideal científico de constituição de um saber sem falhas, e aí o Freud diz, inclusive, que quando se tira... Eu acho engraçado que as pessoas fazem essa leitura e dizem que e só colocam a religião, né? Quando Freud coloca que, de uma certa forma, a religião ali está constituindo uma neurose, né? Então Freud coloca que a religião é uma ilusão. Mas o que o pessoal não entende é que Freud não diz que é só a religião que é uma ilusão. Freud fala de três coisas que é uma ilusão. Lá no Mal História da Civilização, Freud vai dizer que a religião, a ciência e a política. Três coisas que geram ilusão. A religião, a ciência e a política. Porque são três lugares que trazem uma cosmovisão de mundo. São três lugares que tentam dar conta do mundo. Que tenta abarcar a totalidade, a universalidade da existência e a totalidade do mundo. E Freud vai dizer que sempre há alguma coisa que escapa. Que não dá para você ficar totalmente imergido na ilusão. Por isso é uma ilusão. Aí ele coloca a religião é uma ilusão, a ciência é uma ilusão e a política é uma ilusão. A partir do momento desse lugar, onde os três se colocam como campos de totalizações do mundo. Como campo né, de alguém que tem ali alguma coisa que vai dar conta da totalidade daquilo que é o mundo. E não dá conta. E não dá conta, né? E aí por isso que o Freud vai colocar essas três coisas no lugar da ilusão. Então você vê que e é a partir daí que, surpreendentemente, Freud vai invocar, né, introduzir um novo campo. Aquilo que ele vai chamar de a ciência da literatura. Isso não existia antes de Freud. A ciência da literatura, a qual ele alinha a própria psicanálise, na convencional partição característica do final ali do século XIX e início do século XX, entre as ciências da natureza, né, entre as quais se situa a medicina, e as ciências do espírito, que era o campo próprio da filosofia. E aí, através dessa formulação inaudita, Freud parece, de um lado, conferir um estatuto científico à literatura, caracterizando como um campo suficientemente sólido sobre o qual fundamentar suas hipóteses, decorrente da sua prática clínica. E, do outro lado, parece indicar a efetividade própria à literatura e, por extensão, à linguagem, assim como sua legitimidade a título de operador teórico conceitual do próprio campo psicanalítico. Então, a fundamentação das proposições psicanalíticas, conforme exigido pelos critérios de sensibilidade da época, né? Ou seja, estava ali a fundamentação da metapsicologia em oposição à magia e à religião, mas Freud também está constituindo uma psicanálise também em refutação à própria ciência. Tanto é que numa carta trocada com o pastor Oscar Pfister, seu amigo,
E o Oscar Pfister pergunta para Freud o que é a psicanálise e qual é a função da psicanálise, o Freud define com uma frase só. Ele diz que talvez a função da psicanálise seja estar à margem. E aí ele diz que é a função do psicanalista estar no meio, como um elemento como uma margem, como uma coisa que margeia, como uma coisa que sustenta, né? Como uma barragem que está ali segurando. Aí ele fala, do lado, a religião, do outro, a ciência e a psicanálise no meio. Então você vê como é que o Freud vai pontuar a psicanálise. A psicanálise não está de toda imergida na ciência, porque ela também traz uma crítica à ciência, principalmente ao cartesianismo, e também não é uma religião, porque não tem uma cosmovisão de mundo. Então o que é a psicanálise? E o Freud diz, eu não sei. Eu sei que é essa coisa que está no meio. Nem é ciência e nem é religião, talvez uma quimera. Eu não sei o que seria, né? Mas esse elemento aí, esse elemento barrador. Né? Então, o exemplo é a noção de complexo de Édipo, por exemplo, como estruturante do psiquismo, né? E os seus mecanismos correlatos, referente à posição do sujeito frente à escolha articulada da castração. Né? Então, em jogo na neurose, da psicose da perversão, respectivamente, a hipótese freudiana que atribui ao personagem sofocleano da peça Édipo Rei, o critério de universalidade requerido pela ciência remonta aos primórdios de sua própria empreitada, né? Remonta aos primórdios aí da sua própria empreitada. Então, a psicanálise é esse. E é interessante que quem melhor vai falar sobre isso, é a própria literatura. Quando João Guimarães Rosa fala da margem do rio, né? Grandes Sertões Veredas, ele diz o seguinte, eu não sei você, eu vou ficar na margem do meio. E aí a gente perguntou, mas o rio tem margem no meio? A poesia diz que sim. Né? O poeta diz que sim. O poeta vai falar que nem a margem direita e nem a margem esquerda. Ele quer ficar no meio. Né? Então, essa ideia de estar no meio é exatamente a ideia de não ceder totalmente aquilo que é o desejo da ciência, um estatuto, né, que acaba estando ao serviço do capitalismo e nem sendo uma religião porque não traz uma cosmovisão. Então, veja, o Freud mais à frente, quando ele vai falar sobre... ele vai escrever para os novos terapeutas, né, carta aos novos terapeutas, quando ele vai falar sobre isso, que seria a psicanálise para os novos terapeutas, ele vai falar, inclusive, que os novos terapeutas não caíssem na tentação de direcionar os seus analisantes. Não caísse na tentação de dizer o que eles deveriam fazer. E aí o Freud vai chamar de o ouro puro da psicanálise versus o cobre da sugestão. Freud vai, inclusive, comparar uma coisa com a outra. Ele fala, olha, do lado o cobre da sugestão, que de uma certa forma é o que a psicologia já fazia, né? Aliás, inclusive, é o que a psicologia faz, já que a prática da psicologia é uma prática que se sustenta sob o olhar, enquanto que a psicanálise é uma prática que se sustenta sobre a escuta. É uma prática escópica, uma prática que se sustenta sobre o olhar, é uma prática que diz assim, olha, eu estou te vendo. Então a coisa é o quê? Comportamental. Eu estou te vendo. Por isso a ciência do comportamento, entende, Joana? Quando a gente tem a crítica, né? Quando o Freud vai trazer a crítica à psicologia, o Freud chega a dizer o seguinte, olha, para os novos psicanalistas, abram mão do sintoma da psicologia. E aí eles perguntam, mas qual é o sintoma da psicologia, doutor Freud? O desejo de curar. Os psicólogos têm o desejo de curar o mundo. Né? E aí ele fala, e não cedam a esse desejo, que é o quê? O cobre da sugestão, mas fiquem no ouro puro da psicanálise. Entende? Alguém levantou a mão, gente, não levante a mão. Abra o áudio e fala. A mão é pequenininha demais e eu já tô com os olhos cansados. Quem foi? Fernando. Fernando, fala, querido. Olá, professor Jairo. Boa noite para todos. Boa noite, querido. Excelente. Só um adendo.
com relação ao que é a psicanálise. Depois Freud ele fala, não sei se é na Clark University, lá, que ele vai chamar de um novo método, né? Ele chama de um novo método, né? E comecei a minha carreira profissional como neurologista, descobri um novo método, uma nova ciência, a psicanálise. Isso lá na conferência ele vai falar, ele vai afirmar isso. Ou seja, essa arte do meio, essa forma de entender, de compreender, né? Que causou uma repercussão quando ele vai chamar de uma nova ciência para toda a sua equipe acadêmica, que eram os médicos, etc. Isso causou uma repercussão. Aí a gente vê o determinismo do próprio Freud. Então vocês estão dizendo que isso não é nada, que não funciona, mas eu vou continuar, eu vou prosseguir com os meus textos, e só depois de muito tempo Freud vai ganhando esse espaço, né? Mas em cima da sua fala, muito certo, o que é a psicanálise, né? Essa arte, essa ciência que lida com essa coisa, né, que você acabou de falar, que aprendo sempre com essa questão da poesia. E dessa vez vou falar um testemunho muito importante, que seria lá para o final, que a poesia, depois de 38 anos de idade, ela me remete à idade lá de 7 anos, que eu falei lá no privado, né? Comecei a amar e descobri que através da poesia tudo se torna mais fácil. Viu? E um abraço pela oportunidade. Estou aqui na escuta, viu? Não perco um encontro. Que coisa boa, Fernando. Fico muito feliz com tudo isso. Veja bem, né? Você remeteu uma coisa, Fernando, que é o duplo, né? Na psicanálise. Você tem 2 Freuds aí, né? O Freud neurologista e o Freud psicanalista. Inclusive o Freud que vai dizer que não era um tão bom psicanalista assim. É interessante quando o Freud fala isso, né? Ele se reconhece nesse lugar. E aí a ideia do duplo, né, desses 2, inclusive um outro desconhecido pelo eu, é uma ideia que o Freud vai tirar, inclusive, de um poeta. Né? Inclusive de um poeta. Numa carta do Freud ao médico vienense Arthur Schnitzler, faz negócio de alemão, isso dá um nó na garganta da gente, Schnitzler, né? O Freud troca uma carta por ocasião do 60º aniversário deste. Freud assinala, então, sua reserva em se aproximar do seu contemporâneo, dizendo assim na sua carta, inclusive escrita, né, por Ernest Jones, quando ele diz assim, devo fazer-lhe uma confissão, que lhe pedirei ser bom o suficiente para guardá-la com o Senhor e não compartilhá-la com nenhum amigo. Importunei-me com a questão de como durante todos esses anos nunca procurei sua companhia e usufruí de uma conversa com o Senhor, supondo que tal não lhe seria incômodo. A resposta é essa confissão extremamente íntima. Penso que eu evitei a partir de uma espécie de temor de encontrar o meu doppelganger, né, que é a palavra doppelganger, que é o meu duplo. É Freud escrevendo. Eu nunca me aproximei do Senhor com medo de encontrar igual alguém igual a mim, o meu duplo. Não que eu, em geral, seja facilmente inclinado a me identificar com qualquer outra pessoa, ou que eu tenha qualquer desejo de esquecer, né, a diferença de nossos dons, que me separam do Senhor. Mas quando me vejo profundamente interessado por suas belas criações, sempre pareço encontrar por trás do esplendor poético delas e as mesmas pressuposições, os interesses e conclusões que me são familiares em meu trabalho. Tudo isso me toca com uma estranha sensação de familiaridade. Assim ficou minha impressão de que o Senhor sabe, por intuição, realmente, a partir de uma fina autoobservação, tudo que tenho descoberto em outras pessoas por meio de muito laborioso trabalho. A figura do duplo teria sido uma criação do escritor alemão romântico John Paul Richter, no romance Simbeckers,
designada a existência de uma espécie de duplo desconhecido do eu, ou ainda do próprio eu e seu estatuto de desconhecimento. Então, esse substantivo teria sido originado da fusão das palavras alemão Doppel, duplo, réplica, e Ganger, ambulante ou aquele que vaga. Então, essa palavra não indica meramente a existência de um sósia, mas, sobretudo, evoca uma presença perturbadora, como se fosse a espécie de um duplo assombroso, porque desconhecido. Então, o próprio Freud assinala a figura do duplo, a problemática assinalada a propósito do fenômeno das cosmovisões, a estranheza que brota no âmago do familiar. E aí ele vai falar do Unblemischer, né? O Unblemischer, ou seja, o estranho, né? Debruçando-se justamente sobre as questões estéticas, não no que este concerne a fruição do belo, mas no que diz respeito às qualidades de sentir. Então ele vai nesse Elite, né, que é o estranho. Freud vai identificar no adjetivo alemão aquilo que lhe é familiar, conhecido, doméstico, acolhedor, entre outras acepções. E a presença de seu reverso, Unlicher, o estranho, o perturbador. Então, é um familiar que se torna súbito e perturbadoramente estranho. Torna-se assim uma palavra cujo sentido é antitético, né? Conforme encontrado em algumas palavras primitivas. E aí você tem todo um discurso de Freud sobre essa questão do duplo, né? E do quanto esse poeta representava para Freud em relação ao qual ele, se reconhecendo, se perde. Apontaria para o lugar de onde Freud é visto, vendo-se interpelado, inclusive, pelo próprio poeta. E aí o Freud ele diz que esse poeta consegue enxergar com facilidade aquilo que para ele é muito difícil, que ele só consegue enxergar a partir de muito trabalho na clínica. E o poeta faz aquilo com maior facilidade, através da sua poesia. Então, você vê, apesar de Freud remeter-se à comunidade científica de sua época, né, inclusive assinalando o pertencimento da psicanálise à própria, né, a ciência, Freud, por outro lado, se endereça aos escritores poetas que fazem das palavras os seus instrumentos e seu ofício. Então você vê que o Freud, o Fernando, ele não está de todo fugindo daquilo que lá no século XIX e início do século XX era a tendência, né, de se buscar uma certa referência na ciência. Mas, ao mesmo tempo, ele traz para o debate os poetas com o mesmo peso e diz que a psicanálise tem um pé na ciência e o outro na poesia, e o outro na literatura. Né? Então você tem, veja bem que ele coloca a psicanálise em ambos esses lugares, procurando sustentar que sua remissão à literatura não ocorre a título de ilustração erudita, né? De achados clínicos e teóricos. Ao contrário, o recurso aos clássicos da literatura ocidental, por parte de Freud, implica na própria construção teórico-conceitual da psicanálise. Então veja que Freud não está usando a literatura como exemplo, como modelo, como alguma coisa que ele está usando só para ilustrar, né, como a imagem para ilustrar o que ele está dizendo. Não. Freud utiliza a literatura como parte do construto metodológico e teórico da sua própria psicanálise, como parte da metapsicologia psicanalítica. Né? Então é a partir desse lugar que o Freud usa, né, a literatura, conferindo a esta o indispensável critério de universalidade exigido, inclusive, pela ciência. Então, para Freud, né, a psicanálise e a literatura encontram o seu ponto de articulação recíproca, escrevendo ambas como uma espécie de uma praxis. Então, Freud surpreende mais uma vez, né, através de uma suposta confissão ao escritor italiano Giovanni Papini, ao declarar que, desde a minha infância, isso foi uma fala de Freud, né? Desde a minha infância, o meu herói secreto é Goethe. Fui capaz de vencer meu destino de modo indireto e realizar meu sonho. Permanecer um homem de letras, sobre as aparências de um médico. Olha a confissão que o Freud faz, né, ao escritor italiano. Eu consegui realizar o meu sonho. Permanecer um homem de letras, sobre uma fachada, né, sobre uma aparência de que eu era médico.
Então, ao arranhar a superfície do médico, o que se revela, né? Ao se arranhar a superfície do neurologista, o que se revela é um homem de letras. É isso que Freud é, um homem de letras, né? Um homem que inclusive, trata-se propriamente do psicanalista, submetido à disciplina da letra, em sua materialidade significante. Não é à toa que Lacan vai dizer que o inconsciente não se estrutura a partir de uma teoria científica tal e tal, tal. Não, o inconsciente se estrutura enquanto linguagem. Então, se é enquanto linguagem que o inconsciente se estrutura, então o instrumento para compreender o inconsciente também vem das letras. É desse lugar que esse instrumento vem. Então, você vê que o psicanalista, né, ele é um cientista do sonho e a linguagem do inconsciente por excelência. Queria te fazer uma pergunta, Jairo. Dessa tua colocação do Freud sobre o Jung, sobre as imagens, dele falar que o inconsciente é muito construído com imagens, porque eu sei que eles se distanciam, né? O Jung é aluno, né, de Freud, sendo psiquiatra, Freud fisiologista, mas aí quando o Jung parte para construir o estudo dele, a teoria dele, essa linguagem, ela pode ser uma linguagem verbal escrita ou pode ser uma linguagem imagética, como no Homem e seus símbolos? Porque a poesia usa muito dos símbolos e da metáfora, né? Das imagens mentais. Eu não tenho autoridade legal para falar do Jung, até porque eu não sou analista junguiano, né? Eu sou o psicanalista. Mas convivo com muitos amigos que são psicólogos, analistas junguianos, inclusive um que é o coordenador da pós-graduação, mestrado e doutorado em psicanálise junguiana aqui no Rio de Janeiro, né, o professor Rodolfo, né, que é da Universidade Veiga de Almeida. Rodolfo é um amigo querido, qualquer um de vocês que quiser. Rodolfo é super acessível e é um dos maiores estudiosos de Jung aqui no Brasil, né? Não é à toa que ele é o coordenador da pós ali de uma das universidades mais conceituadas do Brasil, que é a Universidade Veiga de Almeida. Mas, respondendo à tua pergunta, a estruturação do inconsciente junguiano ele é muito diferente da estruturação do inconsciente psicanalítico, embora ambos partam do mesmo princípio, exatamente porque o Jung se distancia da questão da linguagem. O Jung vai trabalhar com arquétipos, né? Vai trabalhar com imagens, vai trabalhar com campos que mais pertencem ao campo da antropologia. Não é à toa que os antropólogos vão dialogar muito melhor com o Jung. Joseph Campbell, por exemplo, é aquele que mais se debruçou e mais compreendeu as obras do Jung. Gosto muito, até porque eu sou fã de carteirinha do Star Wars. E o Star Wars, né, principalmente a primeira trilogia, do Yoda, do Anakin, daquela turma toda do Darth Vader, o Star Wars nada mais é do que o livro do Campbell, A Jornada do Herói. Então, Joseph Campbell, que era muito amigo do diretor do Star Wars, não me lembro agora o nome do diretor do Star Wars, se alguém me lembrar e falar, me lembre, falem. Mas o Joseph Campbell era muito amigo dele, Steven Spielberg. Não é Steven Spielberg, não. Não é Steven Spielberg, Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas, não, gente. Star Wars, Guerra nas Estrelas. Eu sei. Eu acho que o Spielberg é do Jornada das Estrelas. Também não. É George Lucas. Isso, George Lucas. Vocês são muito novinhos, gente. Spielberg é o dinossauro, pô. Vocês são muito novinhos. Eu tô falando com gente com mais de 40 anos aqui. A jornada... Star Wars nasceu em 77. Vocês são muito novinhos. O Marcelo foi citar Steven Spielberg, isso é Jurassic Park. É daqui pra... É Jurassic Park pra cá. Muito novinho. Marcelo tá com 30 anos, tá novinho. Aí, Marcelo. George Lucas era amigo íntimo do Joseph Campbell, eram amigos. E quando o George Lucas escreveu o Star Wars, ele pega o livro A Jornada do Herói na íntegra, com aquele mapa todinho, entendeu? Com aquele mapa todinho que tem e tal. E o Joseph Campbell é um cara que debruça sobre os escritos do Jung. Né? E aí ele traduz essas obras, As Mil Faces do Herói, do Joseph Campbell, né?
os clássicos, né? Eu li quase toda a obra de Joseph Campbell, até por conta de um período da minha formação, né? Antes de eu ser psicanalista, eu era estudioso das religiões. Então, eu fiz mestrado em ciência da religião e me debrucei, então, sobre toda a obra de Joseph Campbell. Então, assim, a psicologia junguiana, ela está para a psicanálise da mesma forma que está o TCC, a terapia cognitiva comportamental. Ou seja, ela fala algumas coisas que são muito parecidas, mas não é porque que se parece que a coisa é. Existe inconsciente da terapia cognitivo comportamental? Existe. Mas o conceito de inconsciente da terapia cognitivo comportamental é o mesmo da psicanálise? Não. A palavra é a mesma, mas o sentido é outro, entendeu? Na psicanálise junguiana se trabalha com imagens, com arquétipos. Na psicologia analítica junguiana, se trabalha com arquétipos e com imagens. Na psicanálise, o que é que nós trabalhamos, meninos? Metáforas e metonímias, já que é o inconsciente estruturado como linguagem. Então, se em Jung você tem imagens, em psicanálise que você tem é uma cadeia de significantes. E uma cadeia de significantes que se desliza, né? A gente vê isso, por exemplo, nós vimos isso no seminário nessa semana, né? Eu transmiti o seminário sobre o Homem dos Ratos. E como essa palavra raten, né? A palavra em alemão, rat, raten, e porque o Homem dos Ratos, né? E toda aquela interligação que o Homem dos Ratos tem com dívida, jogo, devedor. E a palavra raten em alemão é jogador. Entendeu? Então tem a ver com dever. A palavra Reitz, que é casamento, que também é rato. Então é um deslizar de cadeia significante. Uma malha de significantes. É com isso que a psicanálise trabalha. Metáforas e metonímias. Então, assim, sempre as pessoas querem trazer o Jung, porque de fato o Jung foi psicanalista lá no início, né? Mas depois o Jung criou uma teoria própria. Então, assim, psicanalista junguiano não existe. É a mesma coisa de falar de psicanalista gestaltiano, ou psicanalista behaviorista, ou psicanalista terapeuta cognitivo comportamental, ou psicanalista hipnoterapeuta. São oxímoros, gente. São coisas que não se colam, né? Freud, por exemplo, o Fernando falou muito claro aí, Freud traz a sua ciência a partir, né, de uma evidenciação de que a hipnose não respondia. Então, no momento em que ele observa Joseph Breuer, com todo o seu trabalho em relação à Berta Papahai, de como aquilo funcionava, Freud percebeu que havia ali uma coisa a mais, que o que ele vai chamar de transferência. E a partir da relação transferencial entre Berta Papahai, né, o caso Anaó, e Joseph Breuer, e como isso não conseguiu dar conta disso, é a partir desse olhar sobre esse processo transferencial que Freud, então, abandona a hipnose e funda a psicanálise. Então, quais são os materiais? Com que a psicanálise trabalha? A psicanálise trabalha com duas coisas, transferência e resistência. E o que mais, Jairo? E qual é o instrumento? O instrumento é a linguagem, porque o inconsciente estrutura como linguagem. E qual é o método de interpretação? Cadeias de significantes. Linguagem, metonímias e metáforas. Não tem arquétipo na psicanálise, não tem símbolos na psicanálise, não tem essas questões na psicanálise. Ficou claro? Respondi a tua pergunta, Mari? Obi, fala, Obi. Sim. Obi quer trazer Francis Fanon, e a gente vai até 11 horas se for trazer Francis Fanon. Até porque eu adoro Francis Fanon, que esse sim é psicanalista. Professor Jairo. Professor Jairo? Sim, eu estou te ouvindo, Fernando. Exatamente com esse conhecimento que Freud tem da hipnose clínica, porque a gente escuta muito. Freud não era um bom hipnotizador, Freud era rouco, Freud era não sei o quê. Se tem um sujeito com propriedade para falar de hipnose, é Freud. Agora, com o conceito de resistência e repressão, e com abandono, aí surge a psicanálise. Feliz a sua colocação, muito feliz. E sempre ouço. O Freud vai colocar... Quando a hipnose surge, a psicanálise está fraca, professor? A Rodinesco fala isso. A Elizabeth Rodinesco diz que onde tem a hipnose é porque a psicanálise está fraca.
Isso. Entendeu? A Elizabeth Rodinesco, ela diz isso. Todas as vezes que você vê o psicanalista abrindo, evidenciando ali na sua prática a hipnose, é porque ali não tem psicanálise alguma. Porque a psicanálise está Isso. fraca. Hoje a gente se vê muito, hipnoanálise, esquizoanálise, pois é. não sei mais nem o que é isso, professor. Olha aí que legal, a Jade Lourenço falando que o curso do Fanon vai estar na próxima oficina do EPA. Que legal, Jade. Caramba. Aí, ó, se liga nisso aí, hein, Elbi. Curso do Fanon na próxima oficina do EPA, ou seja, no próximo trimestre, né, Jade? Jade, cadê você, garota? Fala aí, mocinha. Ô, Bia, é só você seguir o Instagram do EPA. O EPA tem um Instagram que é a Escola Popular de Artes. Ah, tá. Você pediu para eu fazer? Ah, tá. Ué, então vamos embora, a gente faz. Sem problema nenhum. Aí vocês dão uma sugestão, a gente trabalha. Realmente eu estou pensando em trazer Francis Fanon, mas ia ser uma surpresa, né? Eu quero trazer o livro dele, da Pele Negra e Máscaras Brancas, né? Eu quero trabalhar esse livro dele, até porque é um clássico, né, da literatura. E como toda a construção desse livro, como é que é feito, entendeu? É um livro que era um diálogo que ele já tinha desde a graduação, mas que silenciaram ele exatamente porque ele não era doutor, né? Não podia falar. E aí, depois que ele faz o doutorado, é que ele vem trazer toda essa trajetória. A gente pode falar assim, Fanon é paixão. Isso, Pele Negra e Máscara Branca. Fanon é ao concurso dentro disso. Então, pessoal, ó, as horas voam, né? O sujeito da enunciação, né? Esse sujeito que a gente está falando aí, a gente vai ver ele, por exemplo, também nas obras lacanianas, né? Preciso trazer um pouquinho de Lacan aqui. A gente vai ver ele também nas obras lacanianas, né? Esse sujeito, por exemplo, no seminário O Desejo de Sua Interpretação, Lacan vai abordar a questão do duplo e a duplicidade do significante entre o processo do enunciado e o ato da enunciação. E a distinção do sujeito desses dois processos é mais bem elucidada pela negativa a partir de Freud, né? Por exemplo, no texto da negativa, Freud aponta que a Vernun é um índice de recalque relativo ao não querer saber acerca daquilo que é a afirmação primordial. E aí a gente vai ter, por exemplo, uma cadeia de significantes em relação a esse tipo de palavra, né? Esse deslizar pela malha dos significantes, que é o que a psicanálise faz, né? A partir da linguagem poética, né? A partir da função poética. Então, a gente pode dizer que em Freud, o homem da ciência e o poeta não se opõem, ao contrário, coexistem, né? A semelhança do funcionamento do seu conceito maior, que é o inconsciente, onde não há negação e os opostos não se anulam reciprocamente. Portanto, ao homem de letras como duplo do cientista, não seu oposto simétrico complementar, mas seu avesso. E procuramos dar relevo, destacando a pertinência mútua entre psicanálise e literatura. De resto, campos heterogêneos. Ambos, psicanalista e escritor-poeta, operam de modo a extrair da matéria bruta da linguagem a instância da letra, né, através da qual o desejo de consciente poderá ser soletrado de modo aí não exaustivo. Então, a partir dessas articulações, né, entre saber, poesia, ciência, verdade, gozo, compondo uma escrita dos discursos no muro da linguagem, consideramos, então, a possibilidade de transposição desse muro que se oferece aí à reverberação, né, visando uma escrita de uma carta-letra de amor ou de um muro, como nos aponta Lacan, né, deve essencialmente considerar a lógica do princípio da inexistência, a qual derroga a não contradição da existência, por exemplo, da inexistência da própria relação sexual, como Lacan vai trabalhar. E isso é muito legal dentro da poesia lacaniana, né? A relação sexual não existe, ou seja, a complementaridade não existe, a ideia de um todo, a ideia de algo que se completa, né? A ideia de algo tão perfeito porque está junto. Então a poesia vai trabalhar exatamente da impossibilidade desses lugares. A poesia é uma tentativa de nomear os inomináveis, a coisa que não tem nome, né? O absurdo que é viver, o absurdo que é morrer, o absurdo que é todas essas coisas. A poesia vai tentando dar nome para essas coisas sem nome. E aí o que você tem? A primazia da função sonora em detrimento da própria função referencial da linguagem, de modo a romper aí a significação fálica, que comporta um valor de verdade,
na fantasia aí fundamental da ciência, né, que acaba remetindo ao sintoma. Quando Freud diz que a ciência, a religião e a política são ilusões, é porque todos esses lugares falam de um lugar de absolutos, falam de um lugar de verdade. A ciência traz uma verdade que é a verdade da ciência. A religião também traz uma verdade, que é a sua visão de mundo, um lugar de verdade absoluta. E a política também traz uma verdade. Aí Freud diz que o psicanalista é aquele único que não que não está ali interessado pela verdade. É interessante observar na análise como aos poucos o analisando vai abrindo mão desse lugar de verdade, né? A maioria, ou se não dizer todos, para não dizer todos, quando chega na sessão analítica, ele chega nesse lugar de procura da verdade. Eu preciso saber quem eu sou, eu quero a minha verdade, eu quero descobrir a verdade sobre isso, eu quero descobrir a verdade sobre aquilo. E aí o sujeito, ao compreender a psicanálise, vai começando a entender que não é na psicanálise o lugar das verdades. O lugar das verdades é na religião, o lugar das verdades é na ciência, o lugar das verdades é na política, o lugar de certezas. Porque se tem uma coisa que se faz na psicanálise é migrar o sujeito desse desejo pela verdade por um desejo pelo saber. Acima de tudo, um psicanalista é um sujeito que gosta e que ama o saber e não a verdade. É interessante isso, né? Só aí já dá um tema de um seminário. O que o psicanalista ama? Ele ama o saber. Ele não ama a verdade, ele ama o saber. Porque a verdade é uma construção. E a gente vai aprendendo todas essas questões, né? A partir desse lugar que provoca uma tensão entre o som e o sentido e produzindo um significante novo pela via do absenso, ou do senso absexo, como diz o Cassim, né? Que possa representar uma carta de amor ou de muro como escrita poética, pela ressonância do corpo, pondo em jogo aí a tonalidade e a modulação em direção a um canto ou a uma condensação, né, de significantes que remeta de fato à causa do desejo, como vai dizer aí o Cassim junto com Alain Badiou. Adorei essa fala. Que legal, hein, Mariana? Que legal, Marinalva. Adorei mesmo. Que bom. Então é isso. A questão da análise é isso. As pessoas elas querem saber a verdade das suas relações, né? As pessoas querem saber a verdade sobre o outro, a verdade sobre si, e não se trata disso na análise, né? A análise, na verdade, é um lugar de desassossegos, como vai escrever o poeta Fernando Pessoa, o livro dos desassossegos. Esse é o lugar da psicanálise. Perguntas, meu povo? Bom, foi um prazer estar com cada um de vocês aqui, tá bom? No próximo encontro, não faltem, venham todos, porque é o nosso último encontro. E vai ser um prazer imenso estar com cada um de vocês. Essa semana, já vou disponibilizar o último vídeo, né, que nós fizemos. E aí eu vou ver se eu já consigo colocar esses dois juntos, da semana passada e o de hoje juntos, tá bom? Que bom. Semana eu vou estar fazendo isso para vocês. Quem não pôde assistir, ou quem quer assistir de novo, fique à vontade. E, gente, fique à vontade para assistir quantas vezes vocês quiserem, comentar, indicar para os amigos, tá bom? Vamos movimentar esse canal aí para a gente poder ter mais oportunidade de estar produzindo conteúdo aí para vocês. Ô, Jair, quero só fazer um protesto aí com relação à minha idade. Porque eu